Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos. Boa noite, boa noite. Vamos chegando ao nosso barquinho de hoje, muito especial, com esse tema incrível que a gente vai estudar aqui juntos hoje, né? Pais e filhos. Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos. Boa noite, Camila. Boa noite, Marluce. Boa noite, Flávia. Boa noite, Adriana. Um abraço, querida. Boa noite, Tânia, Simone. Sejam bem-vindos. Boa noite, Aline. Um abraço, querida. Boa noite, pessoal da Doces Delícia. Gisele, Andréia, K, Mabari. Boa noite, Aline, Luana, Rita. Todos sejam muito bem-vindos, viu? Que alegria poder estar com vocês aqui nessa noite, a gente aprendendo junto sobre esse assunto, né? Tão necessário, não somente para quem é pai, para quem é mãe, mas para quem tem a oportunidade de compartilhar, né, algum momento com criança. E a live de hoje não é somente para as crianças, é para nós, porque no fundo somos crianças que cresceram, né? Alguns apenas fisiologicamente. Ainda temos muito do psiquismo da criança, né? Muito do comportamento. E hoje a gente tem a alegria aqui de compartilhar a live de hoje com a Larissa, né? A Larissa Chaves, nossa irmãzinha querida. Deixa eu ver se ela já chegou por aqui. Ah, ela já está aqui. Boa noite a todos. Neide, Elisângela, Érica, minha irmã, Adriana. Que coisa boa, pessoal. Larissa, Olá, meu irmão. Boa tudo noite a bem? todos. Deixa eu ajustar aqui a alturinha para ficar E direitinho. aí, tudo certo, irmã? Que prazer você estar com a gente. Ótimo. Olha, nossa, alegria minha. De vez em quando eu apareço aqui acompanhando esse barquinho, mas tá aqui é mais especial ainda. Muito obrigada, irmão, pelo Que convite. bom, Obrigada e Larissa. boa noite a todos que estão chegando, que já estão aí. Que bom, irmã. Obrigado mesmo por ter aceitado. Quando a gente pediu, né, para que os passageiros do barquinho sugerissem alguns temas, né? A gente já falou sobre mediunidade, falamos juntos com a Mayra. E agora, quando eles sugeriram falar sobre pais e filhos, educação, na hora veio seu nome na minha cabeça. Falei, não, a Larissa tem que estar nessa live, né? Para a gente conversar um Bom, pouquinho. E antes da gente entrar mesmo, eu queria que você brevemente se apresentasse, antes da gente fazer a nossa prece, né? Você poderia se tá apresentar ótimo, para o pessoal que ainda não te conhece? Acho que muitos conhecem, mas alguns não conhecem. com certeza. Então, boa noite. Meu nome é Larissa e eu sou baiana. Estou morando atualmente aqui no Rio de Janeiro, mas já morei em muitos lugares. Meu esposo é militar e vai me levando aí, né, de mudança por muitos lugares diferentes. Eu sou formada em psicologia, trabalho como psicóloga clínica já tem mais de 10 anos, também como educadora parental. Sou mãe da Marina, da Joana, da Clara. Joana e Clara são gêmeas, então mãe de três, o que é certamente o papel mais especial dentre todos. E além de tudo isso, eu sou espírita e também faço palestras, estudos espíritas e estarei aqui nesse lugar. Eu até escolhi, né? O Eduardo até me perguntou, eu falei, olha, vou fazer, eu tenho dois Instagrams, eu tenho psicóloga Larissa Chaves e tenho o pessoal, porque senão gera para o código de ética umas questões, né? Eles ficam ali às vezes. Já tive até alguns embaraços como palestrante espírita, então eu prefiro deixar as coisas assim bem separadas e hoje eu trago toda a bagagem da psicóloga, mas eu tô aqui como espírita mesmo. Que bom, Larissa. Seja muito bem-vinda, irmão. O barquinho também já é seu há muito tempo, viu? E bom, vamos lá então, pessoal. Antes da gente começar, né, vamos buscar fazer a nossa prece. Nós vamos combinar o seguinte, ó. Eu vou fazer a prece inicial e você pode fazer a final, Larissa? Combinado, combinado. Então tá bom.
Eu vou desativar aqui os comentários, né? Apenas para a gente poder se concentrar, né? Mais na live de hoje. Então, vamos lá. Então, nesse instante, eu gostaria de convidar todos a fecharem os olhos, a respirar fundo, se buscar nessa conexão, o encontro com Jesus, o encontro com a nossa Mãe Maria, com os espíritos amigos que nos visitam no nosso lar, com aqueles que você acredita, seu anjo guardião, ou qualquer que seja o nome que você se refira, que nesse instante a gente possa estar à disposição das melhores intuições, que a gente possa falar sobre esse assunto tão importante, tão necessário nos tempos de hoje, com muita propriedade, intuídos pela espiritualidade, e que a gente possa aqui juntos sair com um aprendizado novo nessa missão de ora ser filho, de ora ser pai. Que essa canção prepare nossa alma. Sou eu que vou seguir você, do primeiro rabisco até o beabá. Em todos os desenhos coloridos vou estar. A casa, a montanha, duas nuvens no céu e um sol a sorrir num papel. Sou eu que vou ser teu colega, seus problemas ajudar a resolver, te acompanhar nas provas bimestrais, você vai ver. Serei de você confidente e fiel, se teu pranto molhar meu papel. Sou eu que vou ser seu amigo, vou lhe dar abrigo se você quiser. Quando surgirem teus primeiros raios de mulher, a vida se abrirá num feroz carrossel e você vai rasgar meu papel. O que está escrito em mim comigo ficará guardado se lhe der prazer. A vida segue sempre em frente, o que se há de fazer? Só peço a você um favor, se puder, não me esqueça num canto, não me esqueça num canto, não me esqueça num canto qualquer. Que assim seja, que assim seja. Que assim seja, irmão. E que a gente possa ter um encontro especial, Larissa, que a espiritualidade amiga nos guie e a gente possa, de fato, ser instrumento para instruir, né, encaminhar e aprender juntos, né, com os paizinhos, com as mãezinhas que aqui juntos estiverem, né? Que assim seja. Então, pessoal, para quem chegou agora, hoje nossa live sobre o tema pais e filhos, né? É uma live que, para a gente torná-la bem didática, bem gostosa de ser ouvida, a gente separou, né, em 10 perguntas enviadas por vocês. Obrigado. Foram mais de 100 perguntas enviadas, né? E foi Ótimas difícil ser perguntas, inclusive, viu? ótimas, né, Difícil Larissa? selecionar, meu Deus. Foi
difícil selecionar. Mas aí a gente separou 30 e depois fizemos uma seleção. Aí a Larissa escolheu as 5 dela e eu escolhi as 5 minhas, né? E A gente não tem, juntamos vai. também algumas, né? Oi, irmã? A gente conseguiu juntar algumas também, Isso, a né? gente conseguiu juntar. E é como eu te disse, aqui, Larissa, a gente não tem vaidade nenhuma. Então, se por acaso eu falar alguma coisa que você tiver um posicionamento contrário ou precisar corrigir, fique à vontade. Eu não sou psicólogo ainda. Larissa já está nessa estrada há 10 anos, né? Estou terminando minha formação. Então, é natural que o saber dela é muito maior do que o meu sobre a psicologia, né? Mas aqui, com muita humildade e atrevimento, eu te convidei, né? Espero que a gente se complemente aí. Com certeza, com certeza. Irmã, então a peteca está com você. A primeira pergunta é Tá sua bom. e aí a gente vai trocando. Então, vamos começar, né? Que a seara é grande aqui. Olha, a primeira pergunta que nos foi enviada, na verdade, que foi selecionada, né? É a seguinte: eu imagino, inclusive, que seja a dúvida de muita gente, mesmo de quem não perguntou, porque no meu consultório isso aqui bomba, tá? Campeã de audiência essa daqui. Como agir com um filho que te enfrenta, não obedece, é resistente às regras e desafia o tempo todo? E aí eu queria agradecer pela pergunta e queria dizer algumas coisas assim que fazem parte dessa resposta. Quando uma criança apresenta um comportamento que nós adultos consideramos um comportamento desafiador, né, isso que a gente chama aqui de enfrenta, não obedece, resiste às regras, desafia o tempo todo, existe uma margem desse comportamento, uma margem inclusive bem larga desse comportamento, que está dentro do esperado. Isso é uma coisa que é importante a gente dizer. A gente, enquanto sociedade, ainda enxerga a criança como se ela devesse ficar comportada, sentada, aceitar tudo. E de tudo que hoje a gente entende da neurociência, do desenvolvimento infantil, isso não é o esperado para o desenvolvimento da criança. Então, existem parâmetros que nos dizem, olha, a criança, o corpo dela precisa sim se movimentar, ela tem essa necessidade de comunicar, de perguntar. Então, eu não conheço essa criança, eu não conheço essa família, a gente está falando aqui a partir de uma fala. Mas eu já começo dizendo que, se o seu filho não é aquela criança que os outros dizem, nossa, que criança boazinha, não dá trabalho nenhum. Se o seu filho não é essa criança, tá tudo certo. O esperado é que não seja essa criança. Inclusive, existem muitas crianças, eu quando era criança, que eram essa criança muito comportada, muito boazinha, e que às vezes isso é até um sintoma que nós, profissionais da área da saúde, às vezes isso nos chama a atenção. Por que essa criança está precisando ser tão madura antes da hora? Será que ela não sente confiança nos adultos ao seu redor? E ela capta a imaturidade deles e por isso ela não consegue relaxar enquanto criança? Então, muita atenção com essa outra criança, esse outro oposto dessa que é comportada demais, madura demais, antes da hora. Pronto. Aí, quando a gente pega agora esse bloco das crianças que apresentam comportamentos que a gente considera desafiadores, imagina que agora então a gente está falando desses que a gente fala assim, não, mesmo naquele parâmetro da criança que vai se movimentar, que vai falar, que vai perguntar, não, tá um pouco fora. Aí a gente vai ter que se perguntar, então o que será que todo esse comportamento está tentando comunicar? Essa é uma pergunta muito importante para os pais se fazerem, Eduardo. Como se a gente estivesse olhando ali para um iceberg. Quem assistiu o filme Titanic é da nossa geração, inclusive eu assisti várias vezes. Por que o Titanic afundou? Não foi por conta da parte visível do iceberg. Foi por conta da parte que estava abaixo do nível da água. Quando eu estou olhando a criança fazendo birra, tudo isso que a pergunta inclui, o comportamento desafiador, o enfrentamento, desenha numa folha de papel um iceberg,
faz um traço que é o nível da água, e tudo isso que você botou na pergunta e tudo isso que você está vendo é a parte visível do iceberg. Mas, para encontrar as respostas que nos interessam, a gente tem que olhar para a parte invisível do iceberg, para aquilo que está embaixo da água. Ou seja, será que essa criança está tentando chamar atenção a partir de um comportamento disfuncional? Por quê? Porque, eu não sei se vocês já perceberam, né? Mas atualmente é difícil captar a atenção dos adultos. A gente está muito ocupado, a vida está muito corrida. Muitas vezes a gente está no celular. Incrivelmente, quando a criança apresenta um comportamento desafiador, a gente larga o celular para brigar com ela. É uma hipótese, né? E acontece bastante. Será que a criança foi treinada ao longo da vida sem que a gente percebesse, sem que fosse a nossa intenção? Será que ela foi entendendo que a partir desses comportamentos desafiadores ela conseguia capturar a nossa atenção e essa se tornou a nossa forma de conexão com essa criança? Será que quando ela não apresenta os comportamentos desafiadores, a gente tem momentos de troca, de afeto, de conexão suficientes para atender a necessidade dela? Ou a nossa vida está muito corrida? Então eu te diria para olhar 4 fatores, para observar 4 fatores que a gente vai precisar olhar e que eles estão abaixo do nível da água. Como anda a rotina dessa família? Como anda a rotina dessa criança? Quais os momentos que essa criança tem com os seus cuidadores? Se são momentos suficientes, ou se está todo mundo correndo e ninguém sabe para onde. Como que está a vida dessa criança, a sua vida social? Quantos anos ela tem? Como está a vida social? Ela se sente pertencente na escola, no condomínio, com os vizinhos, com os primos? Como é essa criança se relacionando com os outros? É importante olhar isso também. O que dá para simplificar na vida dessa criança? Eu até trouxe aqui um livro bem legal para indicar para vocês, Criação com Simplicidade. Esse autor, ele defende a retirada dos excessos. Excessos de coisas, excessos de tarefas, excessos de presentes, excessos de estímulos. Muitas vezes, quando a gente age na retirada dos excessos, fica mais fácil entender o que está embaixo desse nível da água. E se a gente mexeu em tudo isso, eu mexi na rotina, eu tirei os excessos, eu me conectei com essa criança, mexi nisso e aguardei, porque eu preciso de tempo para que isso faça efeito. Larissa, nada melhorou. Aí eu levo para uma avaliação. Mas eu só levo para uma avaliação profissional se eu já mexi no que precisa ser mexido. Porque um bom profissional vai me mandar mexer nisso antes de dar qualquer tipo de diagnóstico, antes mesmo de achar que o meu filho tem transtorno opositor, desafiador, ou que meu filho está no espectro autista. Ele precisa entender qual o contexto que essa criança está inserida e se as suas necessidades básicas de conexão, vínculo, pertencimento estão bem atendidas. Porque em muitos casos o que a gente encontra embaixo do nível da água é uma criança comunicando de uma forma desafiadora que ela quer a atenção dos seus pais, que ela precisa de mais conexão, que ela precisa de mais olhares e ela está comunicando do jeito que ela consegue. Então olha para essas coisas. Certo, irmã. Bom, a segunda questão também foi uma questão que apareceu muito, né? Que ela já diz mais respeito à questão espiritual, né? Hoje a gente vai mesclar um pouquinho das duas coisas aqui, que foi a pergunta que disseram assim: como é definido o laço entre pais e filhos na espiritualidade, né? Então, quem escolhe quem? Como é que se dá? Por que eu escolhi ser filho da minha mãe? Aliás, eu pude escolher e vice-versa, né? E essa é uma pergunta que eu sempre gostei de responder a partir do seguinte raciocínio, né? Imagine que agora você que está aí do outro lado da telinha, a Larissa, por exemplo, ou vocês que estão aí, você agora é Deus, né? E imagine que, sendo Deus, o seu objetivo maior e único é desenvolver ao máximo
o potencial de amor entre todos os seus filhos. Entre todos. E agora imagine que você tem dois filhos que por alguma razão entraram em conflito. E agora eles cultivam um ódio imenso um pelo outro. Então eu te pergunto, você sendo Deus, em qual lugar você colocaria esses dois filhos que se odeiam para que eles ressignifiquem esse sentimento e passem a se respeitar e depois a amar? Talvez no primeiro momento você fale assim, se eu fosse Deus eu colocava um no Brasil ou no Japão. Aí não ia ter briga. Na verdade, não ia ter briga, mas também não ia ter ressignificação, né? Eles apenas iriam ser indiferentes um ao outro e o sentimento de ódio permaneceria. Então, Deus, como um pai muito sábio, ele coloca dentro do mesmo lar, né? E aí muitas vezes aquele bebezinho fofinho que dá uma vontade de morder, né? E outra vida foi seu algoz, né? Só que agora, como mãe e filho, como pai e filho, como irmão, dentro do mesmo lar, eu tenho a bendita oportunidade de transformar o ódio em amor, né? Mas então a gente se une apenas pelos laços de ódio, Eduardo, Larissa, né? Não, não. Na verdade, a grande maioria dos nossos laços e vínculos aqui na Terra não são por ódio, são por afinidade, né? E que bom que é assim. Porque no outro plano, antes da gente chegar a este, a gente também tem medo. A gente também tem medo de voltar. É assustador saber com quem a gente vai estar. A gente tem medo de falhar. A gente tem medo. Olha só, tem hora que não dá medo do mundo, do que a gente está vendo. Agora imagina quem vê de cima e observa tudo acontecendo. Então, esses espíritos afins, esses vínculos que a gente carrega de outra vida, eles servem muitas vezes como um encorajamento da nossa vinda. Imagina nós, quando a gente vai ter uma viagem no final de semana e a gente sabe que vai sentar ali do lado do ônibus alguém que a gente tem uma afinidade. A gente não se sente mais seguro? Agora imagina quando a gente vai fazer uma viagem, não de um final de semana, mas de 80, 90, 100 anos. Como é bom estar ao lado de alguém que a gente quer bem. E é assim que age a providência divina, né? E aí você me pergunta, mas eu posso escolher com quem eu vou voltar? Às vezes sim, às vezes não. Quem possui uma maturidade espiritual maior, consequentemente, vai ter uma liberdade maior para poder escolher. Quem tem uma maturidade espiritual menor, consequentemente, terá um direito de escolha menor, porque ainda ignora o fato do que é bom para si, ignora o fato da necessidade do seu espírito, né? Mas normalmente a gente vem conectado. Aqueles que a gente tem as afinidades morais, intelectuais, até porque a nossa família espiritual, ela é muito maior do que a nossa família terrena. Então, às vezes a gente tem alguém, um ente querido que desencarna, e a gente fica assim, nossa, mas quem será que vai encontrar do lado de lá? Quem será que vai acolher? Gente, nossa família espiritual é gigantesca. Pode ter certeza que terá alguém para nos receber, terá alguém para nos acolher, para não nos gerar ausência de pertencimento aos que aqui ficaram na Terra, né? Então, é isso, né? A gente escolhe baseado no que a gente necessita, os nossos locais, os nossos ambientes e a nossa família. Só que toda escolha tem como pano de fundo a lei de amor e a lei de progresso. Tá contigo, irmã. Então eu vou aproveitar e vou seguir para de número 3, que eu achei tão interessante porque soou bem familiar para mim essa questão. Por que meu pai, vou botar aqui para me ajudar. Por que meu pai não tem uma relação de abraços e beijos? Ele fala que é porque não recebeu dos pais. Meu pai não consegue me olhar nos olhos desde criança. Nunca ganhei um abraço. Você sabe, meu amigo, que hoje, né, eu tive um dia bem corrido aqui com as crianças, a rotina e atendimento e tudo, mas eu estava o tempo inteiro assim, voltando nas perguntas, sintonizando com o nosso encontro aqui hoje, com esse momento.
e pedindo a Deus e pedindo inclusive assim para os anjos da guarda das pessoas que perguntaram, que tem umas perguntas muito assim como essa, né, específicas, que nos abençoasse, nos inspirasse, porque é um tema tão importante, né? É algo que uma resposta nossa aqui, quando bem inspirada pelos benfeitores e a gente conseguindo ser esse instrumento e chegando com o mínimo de ruído possível, eu sei que pode fazer uma diferença danada no coração das pessoas, porque quando a gente está na terapia, é da família que a gente fala, né? Do pai, é da mãe, é da esposa, do esposo. E muitas vezes é do pai, muitas vezes é dessa figura, dessa presença ou dessa ausência. E essa pergunta foi muito familiar para mim, porque eu me lembro, eu não sei se vocês lembram de uma novela, eu não assisti essa novela, eu só assisti o último capítulo dessa novela. Antônio Fagundes, ele era um pai, né, dessa família, que eu não sei nada do enredo dessa novela, porque eu só assisti o último capítulo. Mas algo aconteceu na vida, foi uma novela bombada, assim. Eu sei que algo aconteceu na vida desse personagem, que ele estava numa cadeira de rodas e o filho dele, chamado Félix, é quem estava ali no momento com ele, né? E parecia ter sido um filho que foi muito rejeitado e que naquele momento, assim, final da vida, é quem estava, é quem se dispôs a estar ali ao lado daquele pai. E aí, nessa última cena, o pai dizia assim: Eu te amo, meu filho. E eu assisti essa última cena ao lado de um dos meus irmãos. O meu irmão que é mais novo, né? Ele é mais velho que eu, mas dentre todos, ele é o que é mais próximo de mim. São 9 anos de diferença ainda assim. E esse meu irmão, 9 anos mais velho que ele é muito durão, assim, e eu percebi que ele se emocionou. Ele não é de se emocionar com facilidade. E ele falou assim: era só isso que eu queria. E aquilo me tocou muito forte, assim, porque aquilo que ele queria era o nosso pai dizer para ele: Eu te amo, que era o que ele tinha presenciado ali na cena. Só que eu era o meu pai também, né? Era o nosso pai. Então eu sabia por que o nosso pai não conseguia dar ao filho aquilo que o filho queria ter, que era essa fala. Anos depois eu li um livro que me ajudou muito nisso. Não é um livro científico, acadêmico, mas é um livro maravilhoso, um best-seller, muita gente pode conhecer, é 5 Linguagens do Amor. O autor desse livro, ele é ao mesmo tempo um psicólogo e ele também é um pastor americano e que trabalhou com muitos casais e com muitas famílias orientando. E ele tem um insight, que é o que ele trabalha nesse livro, sobre essas linguagens do amor. E é disso que essa pergunta está falando, e é por isso que o meu irmão estava sem conseguir se sentir amado, por mais que fosse amado. Imaginemos, partindo dessa ideia das linguagens do amor, né? Imagina que um pai está falando assim para o filho: Eu te amo, só que ele está falando em mandarim. E o filho entende português. O pai está dizendo, mas não necessariamente o filho está entendendo. Quando a pessoa que fez a pergunta diz assim: por que meu pai não tem uma relação de abraços e beijos? O que eu escuto é: a forma como eu me sinto amado ou amada é pelo toque. Mas parece que essa não é a forma que o pai aprendeu a demonstrar afeto. Porque a nossa linguagem é como se fosse o português. Por que o português é a nossa linguagem nativa? Porque foi onde a gente nasceu, foi a primeira coisa que a gente aprendeu. Então, não só a partir de quem nós somos espiritualmente, mas também desse contexto em que nós somos inseridos desde cedo, a gente entende um idioma com excelência, aquele idioma nativo. E esse idioma nativo a gente expressa e a gente escuta. Então, essa linguagem de amor nativa, digamos assim, é a forma que eu tenho tendência a demonstrar o meu afeto e a também me sentir amada. Olha que interessante. Então,
Possivelmente a pessoa que fez a pergunta também demonstra o seu afeto com toques, com abraços, com beijos. Só que existem outras linguagens, outros idiomas. O meu irmão tinha expectativa que o nosso pai dissesse eu te amo, e o meu pai realmente não dizia. Mas sabe qual que era a linguagem do nosso pai? Atos de serviço. E o meu irmão não estava se sentindo amado e não estava entendendo isso. Porque ele não conseguia ler quando o meu pai estava ali consertando uma coisa, quando o meu pai estava embaixo do carro dele de madrugada para consertar uma coisa, meu pai estava dizendo eu amo você. Mas o meu irmão não estava conseguindo entender. Tem mães que uma amiga minha mesmo, uma vez, ela estava no puerpério, aquela fase tão desafiadora, né, para as mulheres, logo aqueles meses assim que ela tá com aquela oscilação hormonal, é tão desafiador. E ela na expectativa de receber a mãe em casa, sabe? Porque ela morando em um outro país, aquela expectativa assim de ser cuidada pela mãe naquele período. Mas a expectativa, a linguagem do amor dessa minha amiga é tempo de qualidade, que é a mesma que a minha, inclusive. Então, o que era o sonho dela para ela se sentir cuidada e amada? Era tomar um cafezinho com a mãe, ela desabafando e falando, mãe, como tá difícil, e a mãe escutando e acolhendo. Essa era a expectativa. Só que a linguagem da mãe é a do meu pai, atos de serviço. Essa mãe passou os 3 meses que esteve lá com a filha, arrumando a casa, passando roupa, deixando tudo em ordem, e a filha não se sentindo amada. E a mãe dizendo, eu te amo, eu te amo, eu te amo, e arrumando a casa para dizer, eu te amo. Porque é importante a gente entender que o pai, a mãe, o filho, o esposo, a esposa, cada um de nós tem mais facilidade de demonstrar o seu afeto de uma forma. Então, eu convidaria a pessoa que fez a pergunta a ler qual a linguagem do amor desse pai, porque eu tenho certeza que se ele conseguiu, inclusive, dizer, olha, eu não recebi isso, tem alguma outra forma que está sendo demonstrado isso. E seria interessante que essa pessoa conseguisse perceber, porque aí toda vez que o outro fizer aquilo, você vai falar assim, você vai escutar, eu te amo. Ao invés de ficar na expectativa de atender a sua linguagem, você começa a entender. Todas as vezes que eu via o meu pai, Eduardo, consertando uma coisa lá em casa, quando eu estava prestes a me mudar para o Rio de Janeiro, aconteceu algo que eu guardo hoje, meu pai já está na pátria espiritual, e eu guardo assim como quase que uma declaração de amor daquela bem brega, que chega no aniversário com alto-falante. Para mim foi tipo aquilo que ele fez, mas foi um ato de serviço. Eu estava organizando a minha mudança, tinha acabado de casar com meu esposo, e eu queria, porque queria levar a cama, que era a minha cama de solteiro, que era uma cama de madeira, toda a madeira talhada, assim, bem bonita, para ser a cama do nosso quarto de visitas. Quando meu esposo olhou a quantidade de coisa que eu queria levar, ele ficou super aborrecido. E falou assim, não vai dar para levar essa cama, não. Meu pai captou aquilo, ficou na dele. A gente foi embora, eu meio chateada, que não ia levar minha cama, e a gente ia se mudar, fiquei na minha também. De tarde, tô eu no apartamento do meu esposo, ainda lá em Salvador, toco o interfone. Meu pai alugou um carro, pegou, desmontou a cama e levou lá. Olha só. Naquele dia, ele não me falou, filha, eu te amo. Mas eu escutei, filha, como eu te amo. Como eu vou sentir a sua falta? Por um ato de serviço. Tá vendo só? Às vezes tem que ter ouvido de ouvir, né? E nem sempre são pelos ouvidos, né? Bom, vamos para frente então. A nossa próxima pergunta, né, já é uma pergunta que entra num assunto mais delicado, né, que diz assim: o meu filho não atende às ligações do pai. Ele sempre inventa desculpas. Como agir diante de separações e divórcio, né? Então eu imagino que foi uma mãe que está experienciando aí a separação
e que numa guarda compartilhada, talvez eu imagino que o filho não esteja querendo ir, né, com o pai, nem atender, esse tipo de coisa, né? Primeiro, a gente tem que ter um cuidado com um fato, né? Às vezes a criança, às vezes não, sempre a criança vai ter muito mais facilidade de comunicar de forma não verbal, né? Até dentro da psicologia, por exemplo, a grande sacada de quem estudou na parte da psicanálise, né? Porque Freud ele achava que uma criança não poderia fazer psicoterapia, porque ela não tinha como comunicar os seus sentimentos. Mas aí veio Melanie Klein, veio Anne Freud, né? E disseram que a criança tem outras formas de comunicar, seja pelo desenho, né? Enfim. Então, às vezes, essa recusa, eu preciso entender o motivo dela estar acontecendo. Por quê? Por que que ele não quer atender a ligação, né? E aí, num primeiro momento, a gente tem que tentar compreender através do diálogo. Qual é o contexto que leva a criança a se recusar a falar com o pai? Essa investigação ela é fundamental. Porque ao mesmo tempo que pode estar acontecendo, né, um caso de um trauma vivenciado pela separação, né, a criança está sofrendo ali todas as mágoas, as complicações decorrentes do divórcio, que a gente sabe que as crianças também sentem, né? Também pode estar acontecendo um caso de maus tratos. Pelo amor de Deus, não estou dizendo que é o caso, mas que pode acontecer, né? Como também pode acontecer um caso de alienação parental, né? O que é alienação parental? É quando um dos cônjuges acaba, às vezes, maldizendo, falando mal do outro para criar na cabecinha da criança a preferência por um deles. Então a criança, diante daquilo que foi construído, ela não quer falar com o pai, porque a mamãe de repente falou que ele não é uma pessoa legal, ou vice-versa, né? Lembrando que isso é crime, né? E se for constatado, quem pratica isso pode até perder a guarda. Então, assim, isso é um crime não só na lei dos homens, mas na lei divina, a alienação parental, a gente ficar alimentando às vezes a cabecinha do nosso filho, dizendo que o pai não é legal, que a mamãe não é legal, é um gesto de extremo desamor, porque a gente está ensinando aquela criança a odiar, né? Então, a melhor forma da gente lidar com o divórcio em si vai ser sempre conversar de forma aberta sobre isso. A gente ter o carinho, o cuidado de adaptar, né, a linguagem da criança. Por exemplo, se você tem um filho de 6, 7 anos e aconteceu a separação, aconteceu o divórcio, é você chegar e falar: olha, o papai e a mamãe, a gente não namora mais, tá? Mas a gente vai continuar amando você, nós vamos continuar cuidando de você, nós vamos continuar pertinho de você. Isso mostra para a criança que os pais, eles continuam com seus papéis intactos. Continua o papai, continua a mamãe, só não existe mais marido e mulher. Mas antes a gente era namorados, agora nós somos amigos. E, e tá tudo bem, né? Então, nunca esconda dos filhos uma questão de separação. Às vezes os pais caem nesse erro. Ah, ele não entende, ainda é pequeno. Não, não quero sofrer, mais para frente ele sabe. Não. Se a criança de repente sofre, chora diante do que está acontecendo, valida a emoção dela. Olha, filho, eu sei que você fica triste de ver o papai e a mamãe que não está mais junto. Eu sei que está difícil para você também. Eu sei que você está até com raiva do papai e da mamãe não estar mais junto. Mas está tudo bem. Isso não teve nada a ver com você. A gente continua te amando, né? Isso é muito importante. Jamais, jamais atribuir a culpa de um ao outro. Não tem como evitar sofrimento. Divórcio, separação, a criança vai sentir. Porque no universo da criança, ela sempre vai pintar papai e mamãe no mesmo desenho, né? Mas com o tempo, com paciência, e se preciso for com terapia, é possível a gente ter uma relação feliz com pais separados. Inclusive, é muito mais saudável psicologicamente para a criança ter pais separados do que ter pais que coabitam e vivem em pé de guerra. Entende? Então, mas aí você me pergunta,
talvez assim, mas e se o pai for um péssimo exemplo? De verdade. E se a mãe for um péssimo exemplo? De verdade. Eu não devo dizer isso para meu filho, eu não devo dizer a verdade? Confia no tempo. O tempo é o senhor da razão e da verdade. O seu filho, aos pouquinhos, ele vai construindo as ideias dele, baseado no que ele vê, no que ele vive e no que ele sente. Tem uma única coisa que eu queria também acrescentar, com base até em casos assim que eu já acompanhei, bem semelhantes a essa pergunta, e às vezes, mesmo quando essa mãe, essa mulher, não faz nenhum movimento negativo, né? Às vezes não fala mal, não faz nada ostensivamente contra esse pai, mas as crianças, elas são muito. Eu diria que, na verdade, a Jenny Nelson, né, uma autora que eu acompanho muito, ela diz assim: as crianças, elas são ótimas observadoras, mas elas são péssimas intérpretes, porque o cérebro está em formação, então ela capta muita informação, mas ela não tem maturidade para decodificar as variáveis dessa informação. Então a criança percebe a coisa muito antes da gente achar que ela percebeu. Ela capta, mas ela não tem condição de entender as nuances daquilo. Então, vamos imaginar que mesmo que essa mulher não fale mal desse ex-marido, do pai da criança, a criança pode ter observado cenas em que esse homem foi grosseiro, em que esse homem brigou. Ela pode ser muito, especialmente um menino, né? Ele pode ser muito ligado a essa mãe. E ele pode começar a entender que o pai é o vilão da história. Afinal de contas, tudo que a gente assiste, todos os desenhos, filmes, a criança sempre vê o quê? Tem alguém que é o mocinho, tem alguém que é o vilão da história. Então ela pode começar a construir um enredo na cabeça dela, que a mãe nem está sabendo, em que a mãe é a mocinha da história, o pai é o vilão da história. E eu tô do lado da minha mãe. Foi o meu pai que saiu de casa, foi o meu pai que se separou. A culpa é do meu pai. Pode ser que ninguém tenha contado essa história. A criança ela é capaz de construir esse enredo. Até porque eu mal encontro meu pai, eu sempre encontrei mais. Exemplo, né? Eu sempre encontrei mais a minha mãe. Quem estava comigo era a minha mãe. Meu pai quase nunca estava em casa. Agora meu pai já não está em casa, por que eu tenho que falar com ele? E aí, qual que é o trabalho dessa mãe? O trabalho dessa mãe, especialmente se é uma criança que, por exemplo, já está um pouquinho maior, que já tem 8 anos, 7 anos, eu diria que até mesmo a partir de 6, é separar. A gente fala assim, separar o pessoa física do CNPJ, né? Então, separar a figura do homem da figura do pai. Separar mesmo. Então, olha só, fulano, vamos conversar? Você parece que você está chateado com seu pai. Eu estou percebendo que tem uma chateação sua com seu pai. O que é? Por que você está chateado? Deixa a criança trazer essa chateação. Porque olha só, as coisas, eu também fiquei muito chateada com seu pai, mas as coisas que eu fiquei chateada é da relação que eu tenho com ele. A relação que você tem com ele é de outra ordem. Inclusive porque existe ex-mulher e ex-marido, mas ex-filho e ex-pai não tem. A mamãe pode casar de novo com outro homem. O seu pai pode casar de novo com outra mulher. Independente de quantos filhos eu tenha ou quantos filhos o seu pai tenha, você vai sempre continuar sendo filho. Você não vai deixar de ser filho. Aconteça, se você atender ou não atender a ligação, você continua sendo filho, ele continua sendo seu pai. Separar as coisas, porque às vezes, gente, a raiva da criança é a raiva do homem, não é nem do pai. Às vezes essa criança está pegando para ela a dor da mãe e está direcionando para esse pai. Eu não sei, mas eu estou te dizendo que essas coisas acontecem. Nós tomamos as dores dos outros, mesmo quando os outros não nos alienam. Quantas vezes veio uma amiga, passou 2 horas falando mal do namorado, eu peguei as dores dela, fiquei chateado com o namorado, na minha cabeça já fiz o luto daquele namorado, ele não presta para ela. Daqui a pouco ela voltou com o namorado
E eu tive que engolir depois, conviver com a pessoa que eu já nem contava mais, porque eu peguei as dores dela. Nós fazemos isso. As crianças fazem mais ainda. Então, observa, né? Se não é sobre isso também. Ok? E vamos, né? Deixa eu ver aqui onde que a gente está. Ih, essa aqui é boa. Essa aqui, na verdade, tá juntando um monte. Essa agora que chegamos na metade, né? Quinta questão. Como lidar com a mágoa de um pai ausente que fez tão mal para os filhos e para minha mãe? Meu pai é a pior pessoa da minha vida. Como entender e aceitar? Como perdoar o pai? Como curar feridas e viver bem com ele? E aí tem algumas variações dentro dessa mesma ideia, né? Do perdão Irmã, e dessa mágoa. Então, eu, pode eu, não, eu falar. não sei se você tem a possibilidade. Seu microfone é aí embaixo, né? Nesse É. fiozinho, né? Ele tá batendo no fio, ele tá fazendo tuk, 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 tuk. Vê se você É consegue aqui. colocar ele numa posição que ele não bata no fio. Espera aí. Deixa eu ver se eu botar ele aqui para dentro, ver se vai ficar melhor, mais estável. Eu botei ele aqui. Excelente. Tá Pronto. excelente. Aí, tá, toc, toc, toc. Pronto. Se ele sair de novo, você me avisa. Ficou excelente. Então, essa pergunta sobre o perdão eu achei bem importante e acho que seria legal essa pessoa começar pelo que eu falei até na questão anterior. Talvez até fazendo uma lista para separar, porque aqui existe a dor dessa pessoa, que me parece ser a filha, mas ela pegou a dor de todo mundo e juntou com a dor dela, né? Então ela diz assim: a mágoa de um pai ausente fez mal para os filhos, para a minha mãe. Então, tem a minha dor, tem a dor dos meus irmãos, tem a dor da minha mãe. Eu começaria separando. Qual que é a minha dor como filha? Então, talvez eu fizesse uma lista mesmo. Eu gosto de trabalhar com coisas bem concretas, sabe, Eduardo? Assim, para materializar a coisa, não ficar só na cabeça. Então, essa raiva toda que faz com que eu considere o meu pai a pior pessoa do mundo. O que eu acho dele como pai? E aí eu escrevo: que pai é esse que ele foi para mim? E coloca tudo lá que você sentir. E que homem é esse que eu observei e que eu não admiro? Quem é esse homem que ele foi no trabalho? Quem é esse homem que ele foi para minha mãe? Quem é esse homem? E quem foi esse pai? Eu já escutei várias pessoas, até mesmo palestrantes que eu admiro muito, dizendo uma coisa que eu não concordo. Dizendo assim: é impossível ser um péssimo marido e ser um bom pai. Eu já escutei isso de vários palestrantes homens que eu adoro e eu entendo a fala deles, mas eu não concordo. E não concordo até por uma experiência pessoal. O meu pai, ele foi um péssimo marido. Deus me livre do meu pai como marido. Péssimo. E eu enxergava isso enquanto criança. Eu, inclusive, falava assim: meu Deus, será que a minha mãe não vai se separar do meu pai nunca? Porque ele é um péssimo marido. Eu via isso com clareza. Mas eu devo admitir que ele era um excelente pai. Para mim, ele foi um excelente pai. Se eu tivesse misturado as coisas, Eduardo, eu não teria essa experiência. Eu precisei separar quem ele era para minha mãe e quem ele era para mim. Eu não escolhi ele como marido. Quem escolheu foi a minha mãe. É a experiência dela. Então eu acho que às vezes as coisas coexistem. Às vezes é um péssimo marido e é um péssimo pai também. Tem grandes chances disso acontecer. Mas nem sempre. E a dor de ser traída por um marido não é a mesma dor de ter um pai negligente. São dores diferentes. A gente precisa ficar com a nossa dor. Senão a gente pega a dor de todo mundo e direciona para o outro algo que não é da nossa relação com esse outro. Então, isso é uma coisa que eu acho que já a raiva continua, a tristeza continua, mas a gente fica com o que é nosso. Deixa a sua mãe sentir a dor que é dela, deixa os seus irmãos sentirem a dor que é deles e fica com a sua. Aí a gente entra na seara do perdão.
Eu entendo o perdão como um caminho. Um caminho. Até o significado da palavra tem a ver com isso. Um caminho, a gente estava nas Olimpíadas agora, né? Um caminho, ele pode ser um caminho daqui até ali na esquina, ou ele pode ser um caminho daqui até São Paulo, ou ele pode ser um caminho daqui até o Japão. Um caminho, ele pode ser uma maratona, ou ele pode ser uma corrida de 200 metros. Tudo isso é caminho. Vai depender do quê? Vai depender da nossa estatura espiritual, do quanto a gente se ofende. Quanto menor nós somos, mais a gente se ofende. Quanto maior espiritualmente nós somos, menos a gente se ofende. E depende da pisada que a gente recebeu, da falta, da gravidade dessa falta. Então, alguém que nos disse uma coisa atravessada não é a mesma gravidade de um pai que nos abusou sexualmente. Não é a mesma gravidade. Então, o caminho não tem como ser igual. Essas duas variáveis, a condição que nós temos de perdoar e a gravidade da falta, vão determinar o tamanho desse caminho. Então, se você considera o seu pai a pior pessoa do mundo, esse é um longo caminho. Não tenha pressa. Mas se disponha a estar nesse caminho. A gente só chega no final de um caminho longo sobre o perdão quando a gente sente tudo que a gente precisa sentir. Tem muita raiva ainda aí para você sentir. Muita raiva. Depois que você realmente acessar essa raiva, se permitir sentir essa raiva, é que você vai poder enxergar as outras coisas que tem nesse caminho. Possivelmente vai ter um momento de você sentir muita tristeza também. Não fuja disso. Porque é só quando a gente esgota o que precisa ser sentido é que sobra espaço para o perdão chegar. Imagina que eu estou com essa taça aqui cheia de terra embaixo. Se eu fico botando pouca água, nunca sai essa terra. Eu tenho que botar essa taça aqui, ó, embaixo da torneira e cair muita água, muita água, muita água. Essa terrinha vai começando a subir, vai chegar uma hora que ela vai transbordar. Isso é o trabalho dos nossos sentimentos. Eles vão lavando a nossa alma. Às vezes a gente fica com aquela raiva ali, ó, que a gente não sente ela totalmente, porque eu já quero perdoar, porque eu já quero entender o que fazer, eu quero apertar aqui botão em mim para pular etapas. E eu não tô lá na frente, eu tô aqui, porque a minha estatura é essa. O tamanho que eu tenho é esse, o que eu consigo fazer agora é isso. Ah, porque Jesus nem se ofendeu. Nossa, como a gente está longe de Jesus. A gente se ofende com pouca coisa. Que dirá com coisas graves? Então, sinta o que você precisa sentir. Acesse esses lugares difíceis na sua alma. Se não conseguir sozinha, peça ajuda. Peça ajuda profissional. Para que você comece esse caminho sem pressa de chegar ao final. O perdão é uma consequência. Não adianta você querer perdoar a qualquer custo. Perdoar não é esquecer. Perdoar é aquele dia que você já completou o caminho e você lembra de quem foi esse pai e já não dói tanto, porque você já caminhou bastante. Essa água lodosa que estava ali embaixo, ela já subiu e ela já não está determinando o que você sente. Você já consegue enxergar para além da sua dor. Você consegue já enxergar a humanidade do outro. Você consegue já ter compreensão que, por incrível que pareça, isso que o outro te apresentou é o melhor que ele tinha para apresentar. Isso não é passar pano para o outro, não, gente. Isso é choque de realidade. Por incrível que pareça, a maioria de nós que estamos caminhando aqui na Terra está fazendo o melhor que tem condições de fazer agora. Depois, o tempo dirá, mas agora estamos fazendo o que a gente dá conta de fazer. Ontem fizemos o que a gente dava conta de fazer. É isso. É isso aí, mano. A nossa próxima questão tem a ver com essa, né? Ela começa assim, ó. Pais tóxicos. Deve-se cortar vínculos? Há 5 anos, minha sobrinha não procura minha irmã, né?
Bom, a Larissa já adiantou bastante coisa aqui sobre essa questão de cortar vínculos, de perdoar, enfim. Mas eu vou aproveitar essa questão primeiro para a gente falar uma coisa, né? Existem algumas coisas que se tornam banais, né? Banalizadas, principalmente na internet. E a expressão tóxico é uma delas, né? Então, hoje todo mundo fala sobre pais tóxicos, fala sobre relacionamentos tóxicos, fala sobre amigos tóxicos. Então, a gente está aqui para a gente aprender juntos, esclarecer juntos. Quando alguém te trouxer, eu vivo um relacionamento tóxico, pergunte para a pessoa, mas o que que é tóxico? Não é? Porque se a gente for na origem da palavra, tóxico é aquilo que envenena. E o veneno é algo que vem de fora de mim, entende? Tá para além de mim. Então, uma pessoa tóxica, seja ela um pai, mãe, amigo, é alguém que por si só já age de forma a envenenar quem está em volta. Não é simplesmente alguém que eu não tenho afinidade, né? Por uma questão íntima. Então, por exemplo, eu não concordo com determinada fala dessa pessoa. Eu não concordo com o posicionamento político dessa pessoa. Eu não concordo com a postura dela dentro da família. Tudo isso são questões íntimas, internas, que não caracterizam necessariamente alguém tóxico, e sim alguém que eu não me afinizo, né? E por que que eu precisei fazer essa introdução para responder essa pergunta? Porque se a gente confundir uma pessoa tóxica com uma pessoa que eu não tenho afinidade, então a gente vai estar condenado a jamais ressignificar os desafetos, seja dessa existência ou seja de outra existência. Simplesmente porque eu tenho um incômodo emocional. E aí eu vou começar a escolher conviver apenas com as pessoas que eu gosto. Não é? Porque fulano é tóxico, esse plano é tóxico, e Beltrano é tóxico. E na verdade, às vezes não é isso. Simplesmente, às vezes eu não tenho afinidade. E a gente sabe que a gente está aqui para crescer espiritualmente, muitas vezes pelo exercício da tolerância, tão importante e necessária com aqueles que pensam diferente de mim. Então a gente precisa se esforçar para desenvolvê-la, né? Agora vamos à pergunta, né? Pais tóxicos, devo cortar vínculos? Olha só como é que a gente tem que tomar cuidado com essa fala. Primeiro, que vínculo a gente não corta. Não existe isso. A gente ressignifica. Porque eu não me vinculo apenas fisicamente a alguém. Se fosse assim, era fácil. Mas eu me vinculo também espiritualmente. Eu me vinculo psicologicamente. Por isso que não é tão simples assim, vou cortar vínculo. Senão eu viraria para você e diria assim, ó, se afasta que você vai deixar de sofrer. Se afasta que você vai automaticamente perdoar. Mas aí você se afasta e continua sofrendo pela culpa de ter afastado. Adiantou afastar? Mas aí você afasta e aí aquelas cenas dos momentos de grande decepção continuam sendo revividas na sua mente com muita dor, com revolta. Adiantou afastar? Então, não é simples assim, né? Existem pessoas, sim, inclusive pais, que fazem um mal danado. Existem. Existem mães que criam intrigas entre irmãos. Existem. Existem mães que comparam os filhos, que preferem um do que o outro. Existem, não é? Muitas vezes projetam as suas frustrações em um e os seus sonhos no outro. Existem mães que agridem, que espancam filhos e dizem: eu sou mãe, eu posso fazer o que eu quero. Estou te batendo para o seu próprio bem. Existe. Tem uma frase que diz assim: a criança é o pai do adulto. E ela é muito real. A gente acha que é o contrário, mas não é. A criança é o pai do adulto. O que eu fui quando criança, na grande maioria das vezes, vai ser a forma como eu serei como um pai. Quem eu fui ontem, criança, é o pai de que eu sou hoje. Então, na grande maioria das vezes, a gente tem a reprodução de um padrão comportamental. Claro que às vezes a pessoa tem um transtorno de personalidade, isso não se aplica, né? Mas muitas vezes o comportamento de um pai, o comportamento de uma mãe, reflete a criança que ele foi ontem, né? A forma como foram tratados. Então, assim,
Não dá para voltar atrás, como diria o Chico. Fazer um novo começo. A forma como a gente foi tratado foi. Mas dá pra gente começar agora e tratar diferente. Então, cuidado. Porque a gente até brinca, né? Se tem uma coisa que pega, é praga de mãe. Sabe quando a mãe vira assim e fala assim: esse menino é burro, não vai dar pra nada. E aí, cria-se um adulto. Que tipo de adulto que vai ser? Uma pessoa que tem dificuldade de se inserir num trabalho, num emprego, num contexto. Porque ele cresceu ouvindo que ele não ia dar pra nada. Entende? Praga de mãe, construção de mãe. Ah, esse filho aqui, por que você não faz igual a sua irmã? Por que você não é igual ao seu primo? Por que você tem que ser menos que os outros? Que tipo de adulto que vai ser esse? Vai se sentir inseguro, inferior a todo mundo que cerca. Então, existem sim, não estou dizendo que não. Existem mães tóxicas. Agora, eu tenho que entender o que é isso antes de sair por aí rotulando não afinidades, né? Por exemplo, né, Larissa? Uma coisa que se fala muito hoje são mães narcisistas. Pais também, mas a gente sabe que mães narcisistas é uma coisa Fala que fala mais. muito, né? O que é Uhum. uma mãe narcisista? É aquela que vai sempre agir por controle, ao invés de agir pensando em educar, ela vai querer controlar. São mães extremamente invejosas, inclusive dos próprios filhos. São mães que não admitem, por exemplo, que a filha seja melhor do que ela. São mães que competem beleza, competem respeito. É a mãe que vai manipular, que vai enfraquecer, que vai menosprezar a figura do filho. E aí, por isso que a gente tem que tomar muito cuidado, meus irmãos, quando a gente vira para um grupinho de pessoas e fala assim: mãe, a gente tem que amar, e ponto final. Cuidado, porque às vezes, assim, é fácil amar a mãe que eu tive. Minha mãe foi extremamente firme em alguns pontos, foi, mas ela também deu afeto, deu carinho, deu colo, deu proteção, deu amor a vida toda. Mas tem mães que não deram, tem mães que não foram, tem mães que humilharam, que espancaram, que maltrataram. Mas e aí? E se eu tive uma mãe dessas, se eu tenho uma mãe dessas? Cortar vínculos ou permanecer? Eu não tenho essa resposta. Nem a Larissa tem essa resposta. Só você que tem essa resposta. A gente precisa olhar para dentro, identificar o que é meu, o que é da minha mãe. E o quanto isso ainda é capaz, depois de tanto tempo, de me desestabilizar ou não. E aí tomar minha decisão. Só que isso só pode ser feito depois de um processo terapêutico intenso, onde a gente se olha, se conhece, se torna dono de si e compreende a origem das peças que me compõem hoje. E aí, se eu identificar que sim, que a minha mãe é tóxica, eu devo cortar o vínculo, Eduardo. Eu vou sugerir a gente trocar essa palavrinha. Vamos substituir cortar vínculo por estabelecer limite. Que tal? Se eu identifico que minha mãe é tóxica, é narcisista, não preciso cortar vínculo. Sabe por quê? Porque se fosse para o vínculo ter sido cortado, vocês não tinham reencarnado como pai e filho. Concorda comigo? Agora, limite estabelecido, você pode e deve estabelecer, né? Se você não conseguir, se você precisar de um tempo de afastamento, não tem problema. Não é errado. Porque às vezes a gente está sangrando. A gente sempre usa a analogia, Larissa, que às vezes o cachorro, quando machuca, entra na caverna para lamber as feridas. Não tem problema. Mas esteja em movimento para o amor, para o perdão, por você. Muito mais do que por sua mãe, que também é um espírito em obras, né? Muito bom, meu irmão. Eu costumo dizer que entre o 8 e o 80 nós temos 72 casas. Então, entre se cobrar, estar na vida dessa pessoa, porque ela é minha mãe ou porque é meu pai, então eu tenho que é um extremo, né? Não, eu tenho que me submeter a isso. Entre esse extremo e o total afastamento, tem zilhões de possibilidades que a gente, a partir desse movimento que você trouxe, né? Esse movimento que é pessoal, que é íntimo, que depende do fator tempo também, depende também da gente não congelar a foto do outro, porque isso também
acontece, né? Às vezes a pessoa nos feriu, a gente sangrou, foi muito difícil. E aí já se passaram 30 anos e a gente continua olhando a pessoa por essa foto daquele dia que a gente sangrou e essa pessoa pode ter caminhado também. Então, perceber que ponto da vida é esse que nós estamos agora, atualizar essa perspectiva que eu tenho do outro também é super importante. Essa próxima pergunta, eu queria mandar primeiro um abraço para essa mãe, porque ela disse assim: cuido da minha filha num tratamento de saúde 24 horas por dia. Isso me deixa em débito com a outra filha. Me culpo por não saber administrar isso. Eu queria deixar aqui um abraço assim, muito, muito compassivo, muito amoroso para essa mãe, porque eu imagino que seja muito desafiador, né? Essa experiência que você está vivendo. Então, sinta nosso carinho, sinta as nossas melhores vibrações. E mesmo não tendo a sua experiência, que é diferente da minha, completamente diferente, ainda assim eu sinto isso, no outro grau, no outro degrau da vida, mas eu sinto isso, porque eu tenho 3 filhas e a minha filha mais velha foi 5 anos, por 5 anos ela foi filha única, quis muito ter irmãs, pediu muito, fazia prece para o Papai do Céu pedindo, mas aí treino é treino, jogo é jogo, né? Quando as irmãs nasceram, enfim, e ela começou a entender o quanto que essas irmãs demandavam, o quanto que ela agora tinha que dividir a mãe, especialmente, que é quem mais estava ali com ela. Em Gêmeas. alguns momentos ela quis gêmeas, né? Então, em alguns momentos ela quis devolver as irmãs, em alguns momentos ela quis até que eu adotasse uma criança mais velha para ela ser a filha do meio e não ser a filha mais velha, né? Então, assim, é um desafio. Ter mais de um filho é um desafio, especialmente para o mais velho, né? Existe essa dor. E aí existe a dor de nós mães, que sentimos que tiramos algo desse filho, né? Sentimos que nunca é o suficiente. E no seu caso particular, cuidar de uma outra criança 24 horas por dia realmente é impossível. É impossível que as coisas se equiparem. Mas eu queria te dar algumas sugestões. E uma dessas sugestões, né, além do seu trabalho de automaternagem, que é esse lugar do autoacolhimento, quando a gente diz para si mesma aquilo que a gente diria para nossa melhor amiga, né? Então imagina que tem uma melhor amiga sua, alguém que você ama profundamente, que está dando o melhor dela como mãe. E ela tem uma filha que ela cuida 24 horas por dia e ela tem uma outra filha que ela se sente sempre em débito. O que você diria para essa sua melhor amiga? É isso que você precisa aprender a dizer para si mesma. Porque a gente costuma ser muito acolhedora com as pessoas que a gente ama lá fora. A nossa amiga desabafa, diz que é a pior mãe do mundo e a gente valoriza, né? E diz, não, você está tendo só um dia difícil, você é uma mãe incrível. Mas para a gente, em geral, a gente não consegue dizer a mesma coisa. Então, desenvolver esse lugar autocompassivo consigo é super importante numa realidade tão difícil. E a outra coisa que eu sugiro, eu não sei como é a sua realidade e nessas 24 horas por dia, se de repente uma vez na semana ou a cada 15 dias, se você conseguisse ter uma hora que seja só para sua outra filha, é o que aqui em casa nós chamamos de momento exclusivo mãe e filha, né? Com a filha mais velha, no caso aqui. E às vezes é isso, assim, às vezes é quando é possível no seu contexto, uma vez por semana, cada 15 dias, mas esse tempo exclusivo com a outra criança preenche um lugar tão sagrado para essa criança e preenche para você também, porque é um momento em que você não vai estar dividida, é um momento que você vai estar ali só para ela e isso vai te dar um pouco mais de serenidade, um pouco mais de paz. Então, eu não sei se é possível para você, dá uma olhadinha, né? Mexe daqui, mexe dali, vê o que dá, mas pode parecer que é pouco, mas faz toda a diferença. Vê se é possível. É isso aí, Larissa.
Pessoal, nós vamos passar um pouquinho do tempo normal, mas eu espero que esteja sendo proveitoso, né, para todo mundo. Nós estamos na oitava pergunta, então tem só mais três, tá bom? Então a próxima pergunta diz assim, ó, é um caso que diz assim, ó, o que fazer quando o filho com 28 anos, casado, com filho, ainda traz problemas aos pais em todos os âmbitos? Como separar ser pai e mãe do ser amiga dos filhos para não interferir na educação? É uma pergunta bem, bem interessante, né, Larissa? Caso que a gente vê muito essa questão dos filhos que às vezes pode até sair fisicamente cedo do lar, mas emocionalmente tem esse retardo em sair, né? Em ter essa autonomia, essa independência. Então, a primeira coisa que eu diria é cuidado com frases como amor tudo aceita, amor tudo permite, o amor tudo suporta. Isso é lindo, né? Mas às vezes é aprisionador. Quem ama, dá limites. Ponto final. Lembra daquela analogia que todo mundo fala, da regrinha do avião? Primeiro, coloca a máscara em você e depois nele, no fase de uma turbulência. Porque se você não fizer isso, morre os dois. Não é verdade? Isso não é egoísmo. Isso é auto-amor. Ajudar nem sempre é fazer o outro parar de sofrer. Às vezes, ajudar é não ajudar. Entende? É permitir que o outro pague o preço das escolhas que fez. Porque se eu tenho as costas largas e sempre ofereço para tomar as pedradas da vida no lugar do meu filho, eu impeço o amadurecimento. Entende, mamãe? Entende, papai? Né? Então, é, qual é a comunicação que tem que ser dada nesse sentido? Eu estou do meu lado, eu te dou o meu apoio, mas as consequências das tuas escolhas eu não posso sofrer por você. Então, às vezes é preciso a gente perder para aprender a valorizar. E se eu impeço que o outro pague o preço do que ele fez, então eu limito o crescimento, né? O limite da ajuda e o limite da ausência da ajuda deve existir. Claro que se meu filho está passando por uma situação séria, eu não vou simplesmente virar as costas, mas eu vou permitir que, num primeiro momento, ele sofra sim as consequências disso. Principalmente se isso já vem reincidindo e principalmente se eu me tornei o responsável maior por resolver os problemas dele. Mas depois que ele sofreu aquelas consequências, eu posso ajudar, né? Mas ele precisa sentir o peso da pancada da escolha que está fazendo. Eu preciso permitir que as pessoas sintam dor, apesar disso, fazê-las sofrer. Tem alguém que faz isso com nós. Quem é? É o exemplo maior de paternidade. Não é Deus? Não é, meus irmãos? Deus não permite que a gente sofra a consequência das nossas piores escolhas. Isso é porque Ele não nos ama? A gente não tem nem noção do quanto Ele nos ama. E porque Ele nos ama de uma forma como a gente nem tem noção, é que Ele permite que a gente muitas vezes escolha o fruto de uma escolha mal feita, né? Então, tenha esse afastamento amoroso, mas se prepara também contra a vacina. Vacine-se contra a culpa, né, Larissa? Porque é bem provável que o filho vai chegar para você e falar assim: isso só está acontecendo porque você não está me ajudando. Isso eu estou nessa situação porque dessa vez você não me ajudou. E aí, quando isso acontecer, sabe o que você pode falar? Você pode falar assim: filho, eu não posso fazer por você. Eu posso fazer com você. Porque por você, só você pode. Agora, com você eu posso. Posso compartilhar responsabilidades, mas não assumi-las. Né? Isso é muito necessário. Isso é muito mais amor do que sofrer as dores pelos nossos filhos. Muito bom. Próxima, Larissa. E a última aqui da minha parte das que eu escolhi é a seguinte:
Celular interfere no desenvolvimento cognitivo de um bebê? Como educar os filhos nesses tempos de tanta informação na palma da mão? Então, celular interfere no desenvolvimento cognitivo de um bebê? Sim, interfere negativamente, quanto menos, melhor. Nós sabemos que muitas vezes o que acontece é assim, a gente tem um cenário da mãe dando conta dessa criança, muitas vezes sem rede de apoio, sem babá, se essa criança às vezes não está ainda num período de creche, né, sem essa possibilidade, ou às vezes a criança adoece, e o celular muitas vezes ocupa esse lugar mesmo, né, esse lugar de ser quase que uma babá eletrônica, né, ser aquele que vai distrair a criança para a mulher fazer a comida, para a mulher dar conta das coisas. Então, eu entendo, né? Eu atendo mulheres, eu escuto depoimentos todos os dias, eu sei na pele o quanto é difícil, eu sei na pele o quanto é desafiador. Vocês nem imaginam o quanto eu sei. Mas tem algumas coisas que a gente precisa também desconstruir para facilitar a nossa vida. As pessoas acham, Eduardo, que a criança tem que estar sendo entretida o tempo inteiro. E isso é uma mentira. Isso é uma falácia, né? Então, a criança, ela tem total condição de estar, por exemplo, a mãe está na cozinha fazendo a comida, ela pode estar, seja naquele cercadinho, ou seja no próprio chão mesmo, ali no pé da mãe, com panela, com colher, com coisas que ela não vá se machucar, não precisa nem ser brinquedo, podem ser objetos da cozinha, e que essa criança se sinta ali, ela vai fazer uma baguncinha, e ela vai se sentir ali fazendo a mesma coisa que a mãe está fazendo. Isso é bem mais construtivo e mais interessante para a criança do que qualquer brinquedo estimulante da Fisher-Price, que brilha, que pisca, que fala. Do ponto de vista do desenvolvimento da criança, quanto menos, melhor. Quanto menos estímulos, quanto menos coisas o brinquedo fizer pela criança, mais a criatividade da criança será aguçada, mais o cérebro da criança será estimulado para que ela fantasie, para que ela inclusive subverta a função do objeto, que é um recurso super necessário para a criança. A criança não precisa brincar com a varinha de condão, que parece uma varinha de condão, que faz tudo que a varinha de condão faz. A criança pode pegar um pedaço de madeira e ela usar a cabeça dela para transformar aquele pedaço de madeira em varinha de condão, para ela isso é muito mais rico do que ela ganhar uma varinha de condão pronta, que já faz tudo, ela não tem que fazer nada. Então, se a gente para pensar que assim, ai Larissa, talvez eu não tenha o que fazer com a criança, eu tenho que fazer outras coisas. Eu quando tenho que fazer, por exemplo, eu tenho que ir lá para o fundo da minha casa. Não vou ter como olhar as meninas aqui. Minhas filhas gêmeas têm 2 anos. Se a Marina está ocupada, não vai brincar com elas. O que eu faço? Vamos estender roupa com a mamãe. Então eu dou tarefas para ela e as crianças gostam disso. Ao invés de falar assim, eu vou ter que botar agora aqui no celular ou no desenho, porque eu tenho que estender a roupa. Não, elas me ajudam a botar a roupa na máquina, me ajudam a apertar o botão, depois elas me ajudam a recolher, depois elas brincam com o pegador de roupa, depois elas me ajudam a pendurar. A criança que participa das atividades da casa, ela tem muito menos necessidade de ser entretida, seja pela televisão, pelo desenho, pelo celular. E aí, se você, na maior parte do tempo, já ocupa a criança com a própria rotina da casa, com os próprios brinquedos dela, com o momento de não fazer nada, que é tão importante, esse momento da ociosidade, esse ócio criativo, para ela ter que inventar uma brincadeira, estar ao seu lado, você está ali na cozinha, deixa ela se entretendo ali perto de você. O momento que você realmente precisar colocar um desenho ou colocar para ela assistir uma coisa no celular, esse momento vai se reduzir. Então, deixa esse momento para, às vezes, até quando a gente só tinha Marina, às vezes eu ia para um restaurante com meu esposo e não tinha, às vezes a gente ia para um restaurante assim lá em Corumbá, e não tinha área kids, não tinha nada, e a gente escolhia aquele momento que a gente queria ter uma conversa de adulto
para botar um desenho para Marina. Ela com 2 anos, a gente botava de desenho. Talvez quem nos olhasse, Eduardo, até nos julgasse, falando assim, olha ali, ó, tacou lá o celular na cara da criança. Mas aquele era o único momento que ela tinha aquilo. Porque a gente, como casal, precisa também cavucar um momento para se olhar e para conversar. Senão a gente está só sendo pai e mãe, e isso também é desesperador, isso também é disfuncional. E isso também é um sintoma dos tempos atuais, que é colocar também a criança para ser o centro da casa. E aí esses adultos não conseguem assistir um filme nunca mais, porque a Peppa Pig comanda a sala. Até isso a gente tem que se perguntar. A tendência da evolução é a gente sair no movimento pendular de um extremo para o outro. Então a gente vivia num modelo adultocêntrico. A criança não importava, o adulto que importa. Mas a gente tende também a caminhar para um modelo em que só a criança importa. Isso também não funciona. Os adultos importam, o casal veio antes da criança. E existem momentos que eu vou botar ali o que eu quero assistir e vou falar, Marina, vai brincar de outra coisa, que eu vou assistir o meu filme agora. Porque eu também sou importante. E não dá para eu esperar a minha filha virar adolescente para eu continuar fazendo as coisas que eu gosto. Isso também não é o melhor caminho. Então, assim, que prejudica, prejudica. Quanto menos, melhor. Mas reserva aqueles momentos assim específicos e fala assim, nesse momento aqui vai valer a pena. E segue a vida. Ótimo, Larissa. Bom, na nossa última pergunta, que tem a ver com o que você falou, né? É uma pergunta que diz assim: ser mãe pode ser um propósito de vida? Parece que não sei fazer mais nada além disso. Amo e me sinto realizada, né? Então, para responder essa pergunta, eu fui lá no Livro dos Espíritos. Encontrei a questão 573, que pergunta assim: em que consiste a missão dos espíritos encarnados? A resposta é assim: consiste em instruir os homens, em lhes auxiliar o progresso, em lhes melhorar por meios diretos e materiais. E aí a questão 821 diz assim: as funções a que a mulher é destinada pela natureza terão importância tão grande quanto as deferidas ao homem? Ou seja, olha o que Kardec está perguntando. Se a mulher é tão importante quanto o homem. Porque a gente lembra de uma época em que havia, né, uma grande diferença aí, até com relação à valorização. E olha que os espíritos respondem: sim, até maior do que a do homem. É ela quem lhe dá as primeiras noções da vida. Então, olha que incrível. Ser mãe é um dos principais propósitos da vida, sim, para aquelas que vêm com esse compromisso e manifestam essa vontade. Não há problema algum em você não ter vontade de ser mãe, tá? A pergunta não é sobre isso, mas que isso fique bem claro. A mãe é quem guia os primeiros passos. A mãe é quem dá as primeiras noções de vida, né? A ligação do filho com a mãe, a gente pode falar o que quiser, mas ela é diferente da ligação do filho com o pai, né? Eu, como pai de um bebê de 1 ano e meio, sei muito bem disso. Principalmente nos primeiros meses de vida, né? Dentro da psicologia, a gente fala sobre fusão emocional mamãe-bebê, né? Onde o bebê, ele praticamente não existe sem a mãe. Só que a gente também fala sobre necessidade de cisão, onde o bebê vai chegar uma época que ele vai precisar se identificar como um ser único. Então, olha só, como a Larissa disse, entre o 8 e o 80 tem 72 casas. É preciso acolher sem sufocar. E nem sufocar-se na maternidade, né? Por um tempo, sim. Por um tempo, sim. Essa simbiose mãe-bebê, ela é necessária, né? E agora sim, eu quero falar principalmente se tiver algum papai assistindo a gente aqui. Tenha paciência com esse processo. Muita paciência, né? A mãe, às vezes, vai precisar empregar a energia dela muito mais no bebê do que no relacionamento. No começo é assim. Isso não significa que você foi esquecido,
mas que ela também está tentando se lembrar de quem ela era antes de ser mãe. Isso é muito necessário. É muito egoísta por parte do homem querer demandar essa atenção, sendo que a mãe está administrando mil coisas acontecendo ao mesmo tempo. Tem uma música que muito simbólica, a gente até já conversou sobre ela, né, Larissa? Ela chama Me Espera. É uma música da Sandy, que fala justamente do período do puerpério, né? Então, ela fala assim: tenta me reconhecer no temporal, me espera. Tenta não se acostumar, eu volto já, me espera. É um clamor de uma mãe que também está tentando descobrir: é tudo novo para mim. Eu não sei como lidar com isso, mas eu também estou aprendendo e eu só preciso que agora você não me cobre para ser a esposa perfeita. Isso é muito necessário. Muito, né? Mas o momento de decisão também é necessário. E por isso é interessante que a gente saiba que ninguém nasce apenas com a missão de ser mãe. Existe algo para além disso. Existe o crescer individual. Então, mesmo quando a gente fala, por exemplo, da sublime mãe de Maria, mãe de Jesus, eu não posso dizer que a principal função de Maria foi ser mãe de Jesus. Eu não posso dizer isso, sabe por quê? Porque Deus estaria tornando secundária a existência dela frente à existência de um outro filho. E Deus ama Jesus como ama qualquer outro filho. Nenhum tem importância maior. Então, a principal missão de Maria era também desenvolver o seu potencial de amor nessa senda infinita, né, Larissa, de progresso espiritual. Por isso que quando Jesus desencarna, ela ganha pela primeira vez aquele apelido de Maria, Mãe Santíssima. É aí que ela ganha o apelido que a gente até hoje se refere a ela com tanto amor. Maria, Mãe Santíssima. Não foi porque ela foi mãe de Jesus, mas ela foi porque ela foi mãe daqueles que eram muito mais difíceis de amar do que o seu próprio filho Jesus. Esse foi, vamos dizer assim, a grande transformação e a grande contribuição de Maria. Amar todos aqueles que às vezes não eram fáceis de serem amados como Jesus. E isso que a faz, né, o maior exemplo de mãe, o papel de mãe da terra, né? E é isso. Desculpa a gente ter passado um pouquinho do tempo, mas eu espero que tenha valido a pena, Larissa. Desculpa ter Não, passado um foi pouquinho. Já maravilhoso, escutei foi os gritinhos demais. aí. Já acordaram, já dormiram de novo, tudo sob controle. Então, tá ótimo, irmã. Tá, o pai Muito. tá fazendo a cisão direitinho. Ah, isso é muito importante. Então, Larissa, quero uma vez mais te agradecer, minha irmã, de coração, viu? Obrigado por ter aceitado, foi um prazer. Espero que tenha contribuído aqui com todo mundo. Quem é papai, quem é mamãe, vovô, vovó, ou que pensa em ser, né? Eu espero Enfim. também. Espero muito. Eu espero muito que tenha chegado do jeito que chegou aqui. Para mim foi uma alegria, um prazer. É sempre uma alegria, um prazer estar aqui. Deixo o meu beijo, o meu abraço para todas as mães que eu falo sempre mais para as mães, né? Meu abraço também para os pais, mas é que as mães são aquelas com as quais eu trabalho, aquelas que eu escuto e como é importante que a gente aprenda também a se automaternar, se autoacolher. Fica mais leve quando a gente aprende a fazer isso, que a gente consiga. E conforme combinado, você pode encerrar com Né? uma prece para a Vamos. gente? Posso sim. O Eduardo, cada um usa o recurso que tem, né? Você fez a prece, cantou música, que é o seu recurso, e o meu recurso é o Ah, poema, que é o. Não tenho a habilidade de tocar violão, de cantar, então a gente vai com o recurso que tem. Vamos então fechar os nossos olhos nessa energia, nessa vibração tão gostosa. E eu gostaria de lembrar de um poema de Maria Dolores, por Chico Xavier, em que ela diz assim: Agradeço, Senhor, quando me dizes não.
súplicas indébitas que faço através da oração. Muitas daquelas dádivas que peço, estima, concessão, posse, prazer, em meu caso, talvez fossem espinhos na senda que me destes a percorrer. Existem privilégios que desejo, reclamando-te o sim, que se me florescessem na existência, seriam desvantagens contra mim. Não me escutes as exigências loucas, faze-me perceber que alcançarei além do necessário, se cumprir o meu dever. Agradeço, Senhor, quando me dizes não, com o teu amor, e sempre que te rogue o que não deva, não me atendas, Senhor. Que assim seja, graças a Deus. Que lindo. Obrigado, irmã. Obrigado a todos que estiveram aqui com a gente, viu? Um beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.